vestir a Ariana Grande é um trabalho, e é isso. Olha, eu posso também apostar em Wicked? Pode, Eu vamos que acho vamos. porque, por exemplo, Conclave, o trabalho do figurino, ele é muito. Todos os personagens vestem aquela manta branca com aquele negócio vermelho, então eu acho muito repetitivo, né? E o Wicked, eu acho que traz esse contraste da bruxa branca com a bruxa verde. É assim, Então eu acho. eu acho que não também que isso vale a pena, mas assim, o Wicked conseguiu, viralizar de uma forma que ficou o ano todo falando isso, né, a pessoa verde e rosa, não ficou muito isso? Então meio que Foi. veio um pouco à tona. É lógico que o Wicked é um musical de muito, muito tempo, mas eu acho assim, um conclave, igual você falou, é uma coisa mais real, que é uma coisa que a gente consegue visualizar mais fácil. Por exemplo, É, o Wicked não, teve que criar um universo. Gladiador também, é uma coisa mais antiga, né. eu acho Eh, que o Wicked, cortando, todos os alunos estão com uma peça diferente, tem todo o figurino mesmo, então tem da diretora da escola, tem do Oz, sim. tem das bruxas, tem dos personagens que estão ali do lado, Tem uma tem pessoa verde, tem uma pessoa verde. tem o, tem o príncipe, tem a menina, então é muita coisa. Eu acho que o Conclave, na tela, ele é lindo. Ele é lindo. Só que eu acho que é o mesmo figurino para tudo. Então não Sim, vejo como algo assim. Eu acho muitas peças do mesmo tipo. E o Wicked são peças únicas para todo mundo. Então cada. Eu acho que o sim. Wicked.